Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Faria. Nós vamos falar nessa aula sobre prisões dentro de processo penal. Para começar essa conversa, nós precisamos conceituar o que é prisão. Parte da doutrina entende que a prisão é uma privação da liberdade em que se tolhe o direito de ir e vir através do recolhimento de uma pessoa ao cárcere. E há três espécies de prisão no nosso ordenamento jurídico nos dias atuais. A primeira espécie de prisão é a prisão processual, que é uma prisão sem pena. É dessa prisão que a gente vai falar mais especificamente. Nós temos ainda uma prisão penal, que é aquela que decorre de uma sentença penal condenatória transitada em julgado. E temos ainda, como novidade, a prisão decorrente de condenação no tribunal do júri é uma pena igual ou superior a 15 anos. Nós vamos falar sobre ela mais à frente. Essa prisão processual, que é o assunto da nossa aula, ela é uma espécie de medida cautelar, assim como outras existentes no nosso Código de Processo Penal. Essas medidas cautelares foram inseridas depois de uma reforma implementada pela Lei 12.403 de 2011. E para implementar, para aplicar essas medidas cautelares no caso concreto, entre elas a prisão cautelar, são necessários dois requisitos. A lei exige dois pressupostos para a aplicação dessas medidas cautelares. O primeiro é a necessidade para aplicação penal, para investigação ou para instrução criminal e, além disso, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais. Então vejam que o primeiro requisito é a necessidade. O segundo requisito é a adequação da medida cautelar à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou do acusado. Vejam que aqui esses dois princípios acabam consagrando um princípio maior, que é o princípio da proporcionalidade. Essas medidas cautelares elas podem ser aplicadas de forma isolada ou de forma cumulativa. A prisão processual, que é uma das medidas cautelares, tem que ser uma medida cautelar que vai ser implementada, que vai ser aplicada só de forma extrema, como última ratio. Se não tiver outra medida cautelar para ser aplicada, é que a gente vai aplicar a prisão processual. Por isso, em relação a ela, incide o princípio da subsidiariedade. Nesse sentido, a jurisprudência, especialmente o STJ, já se manifestou algumas vezes que, para se aplicar uma prisão cautelar, o juiz deve justificar, no caso concreto, de forma fundamentada, que estão presentes os elementos dessa medida cautelar e deve aplicá-la, como eu disse, como última ratio, como a última saída quando não cabíveis outras medidas cautelares. Além disso, pessoal, se o sujeito descumprir algumas das medidas cautelares, o juiz pode impor outra medida, pode substituir essa medida cautelar por outra medida. Ele podia fazer isso de ofício, sem manifestação de qualquer das partes, sem representação da autoridade policial. Todavia, com as alterações trazidas pela lei anticrime, o juiz só pode fazer essa substituição de ofício de acordo com o artigo 282, parágrafo 4º, que vocês veem na tela. Além disso, a prisão preventiva também pode ser decretada no caso desse descumprimento das medidas cautelares. Só que essa prisão preventiva, mais uma vez, essa prisão cautelar só pode ser aplicada como última ratio. Aqui se consagra o princípio da fungibilidade, ou seja, uma medida cautelar pode ser plenamente substituída por outra medida cautelar. Além disso, essas medidas cautelares, elas não podem mais ser decretadas de ofício como podia antes. Isso é o que está escrito no 282, parágrafo 2º. Com as alterações trazidas pela lei anticrime, essas medidas cautelares só podem ser implementadas a requerimento das partes ou no curso da investigação criminal por representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público. Além disso, pessoal, o 282, parágrafo 3º, estabelece que, em regra, antes de implementar a medida cautelar, o juiz deve manifestar a parte contrária para que se manifeste no prazo de 5 dias. Todavia, havendo urgência, havendo perigo de ineficácia da medida, não é necessário que se faça essa intimação para a outra parte se manifestar. Nesse sentido, a jurisprudência e a doutrina entendem que, por exemplo, quando a prisão, se há um requerimento ou uma representação por prisão cautelar, por prisão preventiva, não há necessidade de observância nem do contraditório prévio, nem do contraditório diferido, porque é uma medida que, se a outra parte for intimada, com certeza ela vai se tornar ineficaz, por exemplo, por uma possível fuga daquele sujeito contra quem vai recair a prisão preventiva.
Além disso, o juiz pode, agora de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituir essa medida cautelar quando ele verificar que faltem motivos, melhor dizendo, para que ela permaneça. Ele também pode voltar a decretar se as razões mudarem. Aqui se consagra o princípio do rebus sic stantibus. O que é isso, pessoal? A medida cautelar, ou até mesmo a prisão cautelar, que é a última ratio, ela vai permanecer, ela vai subsistir enquanto subsistirem os motivos que fizeram essa prisão, que fizeram essa medida cautelar ser decretada. Se esses motivos desaparecerem, o juiz tem que revogar essas medidas cautelares. Além disso, as medidas cautelares, elas se aplicam à infração a que não for isolada cumulativa ou de forma alternativa pena privativa de liberdade. O que é isso, pessoal? As medidas cautelares não podem ser aplicadas, por exemplo, a uma infração penal em que se combina tão somente pena de multa, como o porte de drogas para consumo próprio. Nesse sentido, a jurisprudência entende que, por exemplo, as medidas cautelares não podem ser aplicadas a infrações de menor potencial ofensivo. Por fim, qual que é o recurso contra a decisão que concede ou deixa de aplicar uma medida cautelar? Primeiro recurso é o rese, para aquela decisão que concede ou deixa de aplicar medida cautelar, e também há quem defenda que é cabível o HC, o habeas corpus, mas nesse caso só para a decisão concessiva de medida cautelar, pois há um risco concreto de prisão. Então, rese, recurso em sentido estrito, para a decisão que concede ou deixa de aplicar, e HC só para a decisão concessiva. Beleza, pessoal? A gente encerra por aqui e continua daqui a pouco.